A tosse é um sintoma muito comum. Na maior parte dos casos, a tosse resulta de patologias já conhecidas, mas há uma porção significativa de pessoas que têm tosse, particularmente incomodativa, e que não está propriamente diagnosticada. Nestes casos, muitas vezes são doenças perfeitamente diagnosticáveis e tratáveis, até porque muitas vezes o diagnóstico resulta exatamente da prova terapêutica. Esta abordagem algorítmica que versa a tratar sobretudo das doenças mais comuns, antes muitas vezes de sujeitar os doentes a exames invasivos, pode ser de facto uma forma muito útil e muito pragmática de permitir que os médicos de família giram sem ter a necessidade de pedir o apoio de consultas hospitalares. A tosse crónica é efetivamente uma das principais causas de referenciação à consulta da medicina geral e familiar e na especialidade também. E por isso, basicamente, nós aqui revimos as 3, 4 principais causas da tosse, que são mais simples de pensar, diagnosticar e de tratar. Se o doente responde muito bem, se não responde, o doente tem que ser abordado pelas especialidades e aí a abordagem multidisciplinar, pela pneumologia, pela imunoalergologia, pelo otorrino. Portanto, é ir percebendo, ouvir a tosse e perceber qual é a patologia que provavelmente, ou a parte da especialidade em que o contributo será maior e referenciar o doente. Aquilo que não podem deixar escapar nunca é a classe medicamentosa dos inibidores de enzima de conversão da angiotensina, mas penso que dificilmente isso vai acontecer, porque já é muito reconhecida esta associação. Há também, às vezes, com outros fármacos, os bloqueadores de canais de cálcio e os bifosfonatos, que usamos muito frequentemente na prática, por via do agravamento do refluxo, que surge a expressão tosse de uma doença que, por vezes, se calhar já estava subclínica, ainda não estava clinicamente evidente, que é a doença do refluxo gastroesofágico, e de facto é também muito comum, é das causas mais comuns de tosse, e ao contrário de outras doenças que dão tosse, como por exemplo as doenças respiratórias, asma, DPOC, ou mesmo a insuficiência cardíaca, muitas vezes o refluxo não tem outras queixas que nos permitam identificá-lo, e também não temos exames não invasivos, fáceis, baratos e pouco e confortáveis para o doente, que nos permitam confirmar que ele está presente. Por isso mesmo, lidar com estas duas situações deve, em boa parte dos casos, ser feito exclusivamente pelos médicos de família, sem necessidade de cuidados hospitalares. Que a rinite alérgica pode estar associada à tosse, mais vezes está associada à escorrência nasal posterior ou da rinocinusite aguda, e que entra muito no síndrome da tosse crónica da via aérea superior. E para mim é claramente a principal causa de tosse e, portanto, é importante fazer o diagnóstico e depois fenotipar, tentar encontrar o porquê da rinite. No meu caso específico é obrigatória a realização dos testes cutâneos pericausero ou alérgenos. Em relação à asma, perceber que a tosse é o sintoma que mais frequentemente os doentes com asma referem. De todos os 4 sintomas é o mais frequente, mas não é o único da doença. E, portanto, é preciso mesmo excluir o diagnóstico e não ficar só pela clínica. É fazer provas funcionais que vão objetivamente comprovar esta alteração. E, portanto, aí se não conseguimos, em termos de cuidados de saúde primários, referenciar.